Desde pequena, aprendi que amor, na minha casa, vinha com um preço. Enquanto outras crianças corriam para os braços dos pais em busca de conforto, eu cresci sabendo que qualquer demonstração de afeto logo se tornaria uma cobrança disfarçada. Minha mãe dizia que eu era sortuda por ser a filha mais velha, pois isso me tornava responsável. Meu pai reforçava que eu devia entender que Isabela, minha irmã mais nova, precisava mais de mim do que eu dela, mas, na verdade, eu era apenas uma ferramenta. Um meio para que eles pudessem viver melhor às minhas custas. E eu pagava o preço. Não me interprete mal. Nunca fui uma coitada. Pelo contrário, me tornei uma mulher forte justamente por não contar com ninguém, além de mim mesma. Sempre soube que, se quisesse algo na vida, teria que conquistar sozinha. Trabalhei duro para pagar minha faculdade de Direito, enquanto meus pais esbanjavam o dinheiro que tinham em viagens e jantares caros. Quando eu me formei, não ouvi um parabéns sincero sequer. Apenas um comentário casual da minha mãe sobre como agora eu poderia ajudar a pagar as contas de casa e, claro, a faculdade da minha irmã. Mas o limite veio quando conheci Rafael. Diferente de tudo que vivi, ele me tratava como uma parceira e não como um investimento. Era o primeiro homem que não via minha força como uma ameaça, mas como algo para admirar. Rafael me amava de verdade. Eu sabia disso. Sabia porque, pela primeira vez, alguém queria ficar comigo sem exigir nada em troca. Meu casamento estava próximo, e para qualquer outra noiva, esse deveria ser o momento mais feliz da vida. Mas, para mim, felicidade era algo que minha família nunca permitia durar por muito tempo. Eles já haviam tentado de tudo para se colocar entre mim e Rafael. Primeiro, criticaram o casamento, dizendo que eu estava apressando demais as coisas. Depois, tentaram me convencer de que deveria abrir mão da cerimônia para usar o dinheiro, ajudando Isabela. Quando perceberam que eu não cederia, veio o golpe final. Pouco antes do grande dia, minha mãe apareceu na minha casa com um pedido que mais parecia uma ordem. Precisamos que você nos ajude a pagar nossa viagem. Eu ri, achando que era brincadeira. Vocês querem que eu pague uma viagem para onde? Para a Europa. Só 15 dias. O riso morreu na minha garganta. Ela não parecia nem um pouco envergonhada do pedido absurdo. Meus pais queriam que eu pagasse por uma viagem de luxo enquanto eu economizava cada centavo para o casamento. Mãe, vocês estão falando sério? Ela cruzou os braços impaciente, como se minha recusa fosse uma grosseria. Você pode pagar. Está ganhando bem, não está? Isso não significa que eu tenha que sustentar vocês. O olhar dela mudou. O sorriso falso desapareceu, dando lugar a um olhar frio, calculista. Como se naquele exato momento, uma nova estratégia estivesse sendo montada dentro da cabeça dela. Tudo bem. Foi só o que disse antes de sair, sem mais insistências, sem mais dramas. Eu deveria ter entendido naquele instante, deveria ter reconhecido aquele silêncio como o prenúncio de algo pior. Mas no fundo, uma parte de mim queria acreditar que, talvez dessa vez, minha família tivesse aceitado que eu não cederia. Mas minha família nunca aceitava um não como resposta. E no dia do meu casamento, eu descobriria até onde eles estavam dispostos a ir para me destruir. O dia amanheceu perfeito. O céu límpido, sem uma nuvem sequer, e uma brisa leve dançando entre as folhas das árvores. Se eu acreditasse em sinais, teria pensado que era um presságio de um futuro feliz. Mas, naquele momento, a única coisa que importava era o fato de que, em poucas horas, eu estaria casada com o homem que amava. O salão estava impecável. Cada detalhe havia sido planejado com cuidado, desde as flores brancas delicadamente dispostas nas mesas até a iluminação, suave que criava um ambiente quase mágico. Convidados sorridentes ocupavam seus lugares, sussurrando elogios sobre a cerimônia que estava prestes a acontecer. Minha melhor amiga, Marina, ajeitava os últimos detalhes do meu vestido enquanto eu me olhava no espelho. Eu estava radiante. Não pelo vestido impecável ou pelo cabelo perfeitamente arrumado, mas porque pela primeira vez na vida eu sentia que era dona do meu destino. As portas do salão se abriram e a música começou a tocar. Meu coração batia rápido, mas não de medo, e sim de emoção. Meu olhar encontrou Rafael no altar. O brilho nos olhos dele me fez sorrir. Eu poderia viver 1000 anos e jamais esqueceria aquele momento. Dei o primeiro passo, mas um movimento entre os convidados me chamou a atenção. Vi meu pai se levantar. Meu peito apertou com o pressentimento de que algo estava errado.
Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, minha mãe já estava de pé ao lado dele. O burburinho começou, os olhares se voltaram para mim. Minha mãe olhou diretamente para mim, o rosto inexpressivo, e então sua voz ecoou pelo salão, cortando o ar como uma lâmina afiada. Antes que isso continue, Helena precisa saber a verdade sobre o homem com quem vai se casar. O mundo ao meu redor desacelerou. Meu estômago revirou e a adrenalina subiu em ondas geladas pelo meu corpo. Seu noivo te traiu, ela disse, e um silêncio pesado tomou conta do lugar. O ar fugiu dos meus pulmões. A sensação foi como se alguém tivesse me empurrado de um precipício sem aviso. Meus olhos correram até Rafael, esperando alguma reação, uma negação, qualquer coisa que dissipasse a bomba que acabava de ser lançada no meio da minha cerimônia. Mas ele estava paralisado, chocado, assim como eu. Minha mãe respirou fundo, como se preparasse para seu grande ato final. Com sua própria irmã, um murmúrio de horror preencheu o salão. A multidão parecia uma onda se mexendo inquieta, reações misturadas entre choque e incredulidade. Minha visão escureceu por um segundo. O coração disparou como se quisesse sair do peito. Minha mente se recusava a aceitar aquelas palavras, mas antes que eu pudesse responder, minha irmã, Isabela, abaixou a cabeça. "Ah, é verdade", murmurou com uma voz trêmula. Eu e ele ficamos juntos. Meu mundo desabou. O vestido parecia sufocante, o ambiente fechado, as paredes pareciam se aproximar. Meus olhos ardiam, minha respiração ficou irregular. Rafael deu um passo à frente. Seu rosto era a definição do desespero. "Helena, isso é uma loucura. Eu jamais faria isso. Você sabe disso. Eu queria acreditar. Queria confiar nele. Mas tudo aconteceu tão rápido que minha mente se tornou um labirinto de dúvidas." Minha mãe olhou para mim como se esperasse minha reação, como se estivesse saboreando o caos que acabara de criar. Minha irmã permaneceu em silêncio, como se carregasse uma culpa insuportável. Algo estava errado. A sensação era tão intensa que era quase tangível. Meus instintos gritavam, e por mais que o choque fosse avassalador, uma parte da minha mente se recusava a aceitar a história sem questioná-la. Meu olhar encontrou o de Rafael. Diferente do rosto abaixado de Isabela, o dele não trazia culpa, apenas incredulidade e desespero. Se aquilo fosse verdade, ele ao menos tentaria inventar uma desculpa, mas tudo o que eu via era genuína confusão. Fechei os olhos por um instante, respirei fundo. Eu precisava pensar. A cerimônia estava arruinada. O dia perfeito agora era um pesadelo, mas uma coisa era certa. Essa história não terminaria ali. A verdade ainda não tinha sido dita, e eu faria questão de encontrá-la. O silêncio no salão era esmagador. O peso das palavras da minha mãe ainda pairava no ar, envenenando tudo ao meu redor. Meu noivo me traiu com minha irmã. As pessoas cochichavam, algumas se entreolhavam, outras apenas me observavam, esperando pela minha reação. Eu não conseguia me mover. Minha mãe cruzou os braços, impaciente, como se não entendesse o motivo do meu choque. Meu pai apenas desviou o olhar, evitando meu rosto. E Isabela, ela não chorava. Não tentava se explicar. Apenas mantinha a cabeça baixa, os ombros curvados, como se carregasse o peso de sua culpa. Algo dentro de mim gritava que aquilo não fazia sentido. Tentei me concentrar. Minha respiração estava descompassada, meu coração batia descontrolado, mas havia algo fora do lugar, um detalhe invisível que minha mente tentava processar. Meu olhar voltou-se para Rafael. Ele estava pálido, os olhos arregalados, mas não de culpa, de choque. Eu conhecia meu noivo, sabia identificar quando ele mentia, e naquele momento havia algo que sua expressão deixava claro. Ele não estava escondendo um erro. Ele estava tão perdido quanto eu. Então, fiz a única coisa que podia fazer naquele momento. Perguntei. Minha voz saiu firme, mais do que eu imaginava. "Quando isso aconteceu?" Isabela hesitou. Por um breve segundo, seus olhos encontraram os meus e naquele instante vi o medo. Não medo de mim, mas medo da pergunta. Algumas semanas atrás. Meu estômago revirou. O salão pareceu se tornar menor, o ar mais pesado. "Algumas semanas atrás", repeti lentamente. Um silêncio desconfortável tomou conta do lugar. Meus pais se entreolharam.
Isabela umedeceu os lábios, desviando o olhar. Foi aí que eu soube. Senti um frio subir pela espinha ao perceber o erro dela. Cruzei os braços, tomando meu tempo para falar. Eu precisava ter certeza de que cada palavra saísse com precisão. Engraçado. Minha voz soou mais baixa agora, mas cada sílaba carregava um peso cortante. Porque há 3 semanas, Rafael estava viajando a trabalho. O salão inteiro prendeu a respiração. Olhei para Rafael, minha voz agora mais firme. E eu fui com ele. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Minha mãe ficou rígida. Meu pai ficou pálido. Isabela abriu a boca, mas não conseguiu emitir som algum. Foi como assistir um castelo de cartas desmoronar. Eu podia ver nos olhos deles que não estavam preparados para isso. Eles tinham certeza de que eu desmoronaria no altar, que a dor me cegaria ao ponto de não questionar. Mas eles esqueceram quem eu era. Vocês estão mentindo, declarei. E minha mãe quase deu um passo para trás. A tensão no ar era palpável. Os convidados observavam tudo com olhos arregalados, esperando a próxima reviravolta. Algumas pessoas já sussurravam, tentando entender o que estavam presenciando. Meu pai limpou a garganta, como se tentasse encontrar alguma saída. Filha, você precisa entender. Minha voz o cortou. Eu preciso entender o quê? Que vocês fabricaram uma mentira absurda no dia do meu casamento? A raiva em meu peito crescia como fogo. Minha mãe fechou os olhos por um segundo, apertando os lábios. Quando os abriu, seu olhar tinha mudado. O tom falso de compaixão desapareceu, dando lugar à frieza de alguém que já não via motivo para fingir. Se você tivesse nos ajudado a pagar a viagem e a faculdade da sua irmã, nada disso teria acontecido. O salão explodiu em murmúrios. O sangue ferveu nas minhas veias. Eu não sabia o que me assustava mais. O fato de minha própria mãe ter admitido aquilo sem nenhum sinal de arrependimento, ou o fato de que, no fundo, eu já esperava por algo assim. Minha garganta estava seca, mas minha voz saiu límpida, clara e afiada. Então foi isso? Meus pais não responderam. O olhar que trocamos naquele momento dizia tudo. Eu os encarei. Minha mãe sustentou meu olhar por alguns segundos, mas então desviou. Meu pai olhou para o chão. Isabela parecia querer desaparecer. Naquele instante, senti algo dentro de mim mudar. Eu passei a vida tentando agradá-los, tentando ser a filha que eles queriam, tentando provar que eu era digna do amor deles. Mas naquele momento, percebi a verdade cruel. Eu nunca fui uma filha para eles. Eu fui uma fonte de recursos, uma oportunidade de sustento. E agora que eu me recusava a continuar sendo o que eles queriam, eles estavam dispostos a destruir tudo que construí. Eu não deixaria. Meu peito subia e descia com a respiração pesada. Senti o olhar de Rafael em mim, tenso, esperando meu próximo movimento. Meus pais achavam que haviam me encurralado, que eu quebraria, que voltaria para eles pedindo perdão. Mas eles cometeram o erro de me subestimar. Eu levantei o queixo, a raiva dando espaço para uma clareza absoluta. A partir daquele momento, eu não devia mais nada àquela família. E eu faria questão de deixar isso bem claro. O silêncio no salão era como uma tempestade prestes a desabar. O olhar da minha mãe era frio, impenetrável, mas seus dedos crispados denunciavam que ela não esperava ser desmascarada. Meu pai, por outro lado, desviava o olhar, como um homem que sabia que tinha perdido. E Isabela, minha irmã, parecia uma sombra de si mesma, os olhos arregalados, a respiração rasa, como se estivesse prestes a desmoronar. Eu dei um passo à frente. Vocês armaram tudo isso. Minha mãe não negou. Seu olhar permaneceu fixo em mim, avaliando minha reação. Talvez estivesse tentando entender até onde eu iria. Mas eu não era mais aquela menina que engolia cada golpe sem questionar. Helena? Meu pai tentou falar, mas sua voz soou fraca. Levantei uma mão interrompendo-o. Não. Agora sou eu quem fala. Vocês realmente pensaram que poderiam me manipular para desistir do meu casamento? Que eu jogaria tudo fora por causa dessa farsa ridícula? Minha mãe apertou os lábios. Não era uma mulher acostumada a ser confrontada. Você não entende, ela disse, a voz calma demais. Fizemos isso por você. O riso seco escapou da minha garganta antes que eu pudesse evitar. Por mim? Vocês tentaram destruir minha vida porque eu não quis pagar a sua maldita viagem.
A nossa família deve estar em primeiro lugar. Minha mãe rebateu, erguendo o queixo. Você nunca entendeu isso. Sempre foi egoísta, sempre quis fazer tudo sozinha. Mas sabe o que acontece quando uma pessoa esquece de onde veio? Ela se torna ingrata. Meu sangue ferveu. Ingrata? Minha voz saiu afiada. Vocês me usaram a vida inteira. Eu paguei contas que nem eram minhas. Sustentei essa casa quando vocês não podiam. Aguentei anos de chantagem emocional. E tudo isso nunca foi suficiente, porque vocês sempre quiseram mais. Minha mãe não se deu ao trabalho de negar. Você tem condições de ajudar. Cada palavra dela era como uma faca sendo fincada no mesmo lugar. Então, porque eu tenho dinheiro, sou obrigada a carregar vocês nas costas? Ela bufou como se eu estivesse sendo dramática. O que há de errado em ajudar sua família? O salão inteiro estava mudo. Os convidados assistiam à cena como se fossem parte de uma peça teatral cujo desfecho ninguém conseguia prever. Eu sabia que muitos estavam chocados, mas ninguém mais do que eu, que finalmente enxergava tudo com clareza. Família, repeti, minha voz agora mais baixa, mas carregada de um peso impossível de ignorar. Vocês nunca foram minha família, nunca me protegeram, nunca me apoiaram, sempre me sugaram, sempre me usaram. O rosto da minha mãe se fechou de vez. Ela sabia que não havia mais como reverter aquilo. Se é assim que você pensa, então é melhor fingirmos que nunca existimos. Um nó se formou na minha garganta, mas eu não deixaria que ele me vencesse. Finalmente concordamos em algo. Olhei para Rafael e seus olhos me disseram tudo o que eu precisava saber. Ele estava comigo. Sempre esteve. Me virei para os seguranças na entrada do salão. Quero que eles saiam do meu casamento. A confusão estampou o rosto da minha mãe. Ela olhou ao redor, como se esperasse que alguém intervisse, que alguém se levantasse e tomasse o lado dela. Mas ninguém fez nada. Você não pode estar falando sério, minha irmã sussurrou. Nunca estive tão séria. A raiva tomou conta da expressão de Isabela. Tudo o que eu fiz foi por causa deles. Eles me obrigaram. Ela gritava agora desesperada, tentando se distanciar da culpa. Você aceitou, cortei. Você escolheu me apunhalar pelas costas. E agora você vai lidar com as consequências. Os seguranças se aproximaram. Meu pai ainda tentou argumentar, mas minha mãe segurou seu braço. Eu reconheci aquele olhar nela. Não era culpa, não era arrependimento. Era desprezo. Ela cuspiu as últimas palavras antes de se virar para sair. Você não passa de uma ingrata. Eu não respondi. Apenas observei enquanto eles deixavam o salão. E no instante em que as portas se fecharam atrás deles, eu soube. Eu estava livre. Mas a liberdade vinha com um peso. E eu ainda precisaria aprender a carregá-lo. O silêncio depois da tempestade sempre foi mais ensurdecedor do que o próprio caos. Quando as portas do salão se fecharam atrás dos meus pais e de Isabela, a tensão ainda pairava no ar como uma sombra densa. O murmúrio dos convidados voltou aos poucos, e eu senti o peso de dezenas de olhares sobre mim. Alguns chocados, outros discretamente satisfeitos por terem testemunhado um drama que para eles era apenas um espetáculo. Mas para mim, era o fim de uma era. Minha garganta ainda estava seca, como se eu tivesse gritado por horas, mesmo que minha voz nunca tivesse se elevado. Rafael segurou minha mão, apertando levemente, um gesto silencioso de apoio. Eu o encarei e vi a preocupação em seus olhos. Eu queria dizer que estava bem, mas não consegui. O mestre de cerimônias limpou a garganta, tentando trazer de volta a normalidade. Podemos continuar? A pergunta pareceu um estalo dentro de mim, um chamado de volta à realidade. Sim, meu casamento. Assenti, sentindo as pernas um pouco trêmulas ao me virar novamente para o altar. Tudo ainda estava ali. A decoração impecável, as flores delicadamente arranjadas, os convidados esperando. O meu lugar ao lado de Rafael. E então, eu caminhei. Cada passo era um lembrete de que eu estava deixando o passado para trás. E quando cheguei ao altar, quando olhei para o homem que escolhi para compartilhar a vida, soube que essa era a única decisão certa que eu poderia tomar naquele dia. O casamento aconteceu. Mas mesmo depois das alianças trocadas e dos votos selados, eu não conseguia evitar a sensação de vazio que crescia dentro de mim. O dia que deveria ser o mais feliz da minha vida havia sido manchado. Eu sabia que era forte, sabia que havia feito a coisa certa,
Mas a dor da traição familiar não se apagava facilmente. O tempo passou. Os dias seguintes foram uma mistura de emoções conflitantes. Rafael foi um pilar ao meu lado, nunca forçando conversas sobre o que aconteceu, apenas estando presente. Meus sogros, por outro lado, foram um conforto inesperado. Eu nunca havia sentido o tipo de amor que eles me deram. Eles me trataram como uma filha de verdade, algo que minha própria família nunca foi capaz de fazer. Mas o silêncio da minha casa nova parecia mais pesado do que eu esperava. O telefone tocava às vezes, mas nunca eram meus pais. Eu não esperava que fossem. Minha mãe não era o tipo de pessoa que implorava. Ela estava ferida, magoada, mas, acima de tudo, estava irritada por ter sido contrariada. Meu pai provavelmente tentava evitar conflitos diretos, como sempre. E Isabela? Eu não sabia. Parte de mim se perguntava se ela estava arrependida, se sentia falta de mim. Mas eu afastei esses pensamentos. Não valia a pena me torturar com hipóteses. Foi Marina quem trouxe as notícias que eu evitava procurar. Eu soube que seus pais estão com dificuldades, ela disse, mexendo distraidamente na xícara de café. Levantei os olhos para ela, minha expressão inalterada. Que tipo de dificuldades? Ela hesitou por um instante antes de continuar. Bom, sem você para pagar as contas, parece que as coisas ficaram apertadas. Seu pai tinha algumas dívidas que você nunca soube e agora estão tentando renegociar. Isabela pode ter que trancar a faculdade. O café na minha mão esfriou antes que eu tivesse a chance de beber. Eu sabia que isso aconteceria. Sempre soube que no instante em que eu me afastasse, eles teriam que lidar com a realidade que eu vinha sustentando por anos. Mas ouvir isso em voz alta fez algo estranho dentro de mim. Não era culpa. Era um sentimento agridoce de libertação. Eu não devia mais nada a eles. Eu não me levantei para pegar o telefone e perguntar como estavam. Não procurei saber se precisavam de algo. Pela primeira vez, os problemas deles não eram meus. Mas uma parte de mim sabia. Isso ainda não tinha acabado. Eles nunca aceitariam essa derrota sem tentar um último golpe. Eu sabia que esse momento chegaria. Depois de semanas de silêncio, de uma paz que parecia quase irreal, minha mãe finalmente encontrou uma maneira de reaparecer. Não ligou. Não mandou mensagem. Ela nunca foi o tipo de pessoa que pedia, sempre exigia. E quando tocou a campainha da minha casa, numa manhã qualquer, eu já sabia o que ela queria antes mesmo de abrir a porta. Fiquei ali por um momento, observando a madeira polida, o som insistente da campainha ecoando pelos corredores. Podia ignorá-la. Rafael ainda dormia no quarto, e eu poderia fingir que não ouvi, que ela não existia. Mas isso não a impediria de voltar. Respirei fundo e destravei a fechadura. Ela estava ali, parada, os olhos cansados, as rugas mais marcadas do que da última vez que a vi. Mas não se engane, minha mãe não estava derrotada. Ela não era alguém que aceitava perder sem tentar manipular o tabuleiro uma última vez. Podemos conversar? Eu analisei seu rosto, cada pequeno detalhe. A postura levemente encurvada, o tom de voz que soava um pouco mais baixo do que o normal, quase um sussurro. Ela queria parecer frágil. Depende. Você veio pedir desculpas ou exigir alguma coisa? Ela não respondeu de imediato, e o silêncio foi o suficiente para me dar minha resposta. Eu sei que cometi erros, começou, escolhendo as palavras com cautela. Mas sou sua mãe, Helena. E mães erram. Minha risada saiu antes que eu pudesse evitar. Mães erram, sim, mas o que você fez não foi um erro, foi uma escolha. Você não tropeçou sem querer na ideia de arruinar meu casamento. Você não se enganou ao tentar me manipular. Você planejou isso. Ela franziu os lábios, os dedos apertando a alça da bolsa como se segurasse um peso invisível. Você não entende o que está acontecendo conosco. Estamos com dificuldades. Seu pai tem dívidas. Isabela pode ter que largar a faculdade. Revirei os olhos e cruzei os braços. E isso é problema meu? Dessa vez, ela hesitou. Era um jogo de resistência. Ela testava os limites, buscando a fresta pela qual poderia entrar. Você não sente nem um pouco de compaixão pela sua própria família? Compulsivamente, meus dentes se apertaram. Ela era boa nisso. Sabia exatamente que palavras usar, que tom de voz adotar. Se fosse qualquer outra versão de mim, talvez funcionasse. Talvez eu cedesse. Mas eu não era mais aquela mulher.
Durante anos, vocês fizeram eu me sentir culpada por não ser suficiente para vocês. Fizeram eu me sentir errada por querer minha própria vida. E agora que finalmente estou livre, você quer me puxar de volta para a mesma armadilha? Os olhos dela endureceram. A máscara de fragilidade caiu no mesmo instante. Você é uma ingrata. Meus músculos relaxaram ao ouvir aquilo, porque naquele momento percebi que não havia mais luta. Nenhuma tentativa sincera de reconciliação. Apenas mais uma jogada que falhou. Inclinei a cabeça, observando-a como se estivesse vendo alguém pela primeira vez. Você não sente nem um pouco de vergonha? Ela piscou. Vergonha? De estar aqui, na porta da sua filha, depois de tudo que fez, sem um pingo de arrependimento. Ela me olhou com o mesmo desprezo de sempre, como se eu fosse uma peça defeituosa que ela nunca conseguiu consertar. Eu tive que tentar, e falhou. O vento soprou entre nós, carregando consigo o resto do que quer que ainda existisse entre mãe e filha. Ela apertou os lábios mais uma vez, deu um passo para trás e virou as costas. Dessa vez, não houve palavras finais. Nenhum. Último golpe. Ela sabia que não havia mais nada a ser dito. E, ao fechar a porta, soube que essa foi a última vez que a vi. Agora só restava o futuro. O silêncio dentro de casa era diferente agora. Antes, era um vazio pesado, como se algo estivesse faltando. Mas agora era uma paz construída. Uma ausência que não doía mais. Eu me sentei à mesa da cozinha, a xícara de chá quente entre as mãos, e observei a luz suave do amanhecer invadir a sala. A porta tinha se fechado para sempre entre mim e minha antiga família. E dessa vez, eu não carregava a culpa. Rafael desceu as escadas, o cabelo bagunçado pelo sono, e me encontrou com um sorriso cansado. Sem dizer nada, se sentou ao meu lado, observando-me por um instante antes de falar. Você está diferente. Desviei o olhar da janela e o encarei. Diferente como? Ele inclinou a cabeça, como se tentasse encontrar as palavras certas. Mais leve, como se finalmente não estivesse carregando o peso do mundo. Um pequeno sorriso surgiu nos meus lábios. Por que não estou? E era verdade. Pela primeira vez na vida, eu não precisava carregar ninguém além de mim mesma. A notícia do nosso afastamento correu rápido. Alguns parentes tentaram intervir, dizendo que família era sagrada e que eu deveria reconsiderar. Mas eu aprendi que amor sem respeito não é amor. E família sem lealdade não passa de um fardo. O destino dos meus pais e de Isabela não demorou a ser revelado. As dívidas que antes eu cobria começaram a sufocá-los. Meu pai, que sempre teve dificuldades em manter um trabalho estável, se viu forçado a encarar a realidade que ignorava há anos. Minha mãe, por mais orgulhosa que fosse, teve que aceitar que não havia mais quem bancasse seus caprichos. E Isabela... Bem, minha irmã finalmente conheceu o peso da responsabilidade. Sem meu dinheiro para sustentar seus estudos, ela precisou buscar um emprego. Ouvi dizer que, por um tempo, tentou pedir ajuda a amigos, mas ninguém queria carregar um peso que não era seu. Eu não senti prazer em saber disso. Não comemorei suas dificuldades. Mas também não senti culpa. Cada um de nós colheu exatamente o que plantou. Meu recomeço não foi perfeito. Algumas cicatrizes demoraram a fechar. Algumas noites ainda eram assombradas por lembranças do passado. Mas o que realmente importava era que, a cada manhã, eu acordava sabendo que minha vida, minhas decisões e minha felicidade finalmente eram minhas. Meus sogros se tornaram uma parte essencial dessa nova fase. Eles nunca tentaram preencher o espaço que minha família deixou, mas se tornaram o tipo de apoio que eu nunca soube que precisava. Em pequenos gestos, como os almoços de domingo, os abraços sinceros, os conselhos sem julgamentos, eu descobri o verdadeiro significado de pertencimento. E Rafael? Bem, ele foi minha rocha o tempo todo. Paciente, amoroso, sem nunca tentar me consertar, apenas estando ao meu lado enquanto eu aprendia a me reconstruir. No final, não perdi nada. Pelo contrário, me libertei. E ali, naquela cozinha iluminada pela manhã, olhando para o homem que escolhi, percebi algo importante. Eu não apenas sobrevivi. Eu venci. Levantei minha xícara, brindando silenciosamente a mulher que eu tinha me tornado,
uma mulher que finalmente era livre.